Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque dele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler nos chama a atenção para algo. Esse texto nos mostra que o diabo tem uma filha. Você sabia que o diabo tem uma filha? E hoje nós vamos falar sobre essa filha, a filha do diabo. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Você sabe qual é a filha do diabo? A filha do diabo é a mentira. Esse é o nome da filha do diabo, a mentira. É o que o próprio Senhor Jesus vai falar aos escribas e fariseus. Ele vai falar que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, a mentira é filha do diabo. Isso é lógico, isso é ponto pacífico. A filha do diabo, se você observar, ela está no mundo e ela seduz o mundo, ela engana o mundo. A mentira, ela está aí e ela tem sido causa de muitas desgraças no próprio mundo, e muitos se aderem a ela. É interessante nós observarmos que a própria palavra de Deus diz o seguinte, que todo homem é mentiroso. Se a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, das duas posições, uma: ou a Bíblia é mentirosa, ou realmente todo homem é mentiroso. Como a Bíblia foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo, e é a palavra de Deus, o Deus que não pode mentir, isso está em Tito 1:2, então, se a palavra de Deus não pode mentir, isso é ponto pacífico, então, consequentemente, todo homem é mentiroso. Quem é que nunca falou uma mentira na vida? O próprio apóstolo João diz: se você diz que não tem pecado, você é mentiroso e a palavra de Deus não está em você. Então, eu já falei mentira. Todas as pessoas, infelizmente, são levadas por esse mal chamado mentira. E a mentira não é de Deus, pelo contrário, a mentira é filha do diabo. Por que a mentira é a filha do diabo? O Senhor Jesus, falando com os fariseus, ele vai dizer o seguinte, no versículo 42, ele vai dizer, se vocês fossem de Deus, certamente vocês haveriam de me amar. O que Jesus está dizendo para os fariseus? Está dizendo: vocês não são de Deus, vocês são religiosos, mas vocês não são de Deus, mas vocês são levados pela própria mentira e vocês mentem, porque se vocês fossem de Deus, vocês haveriam de me amar. O que é a mentira? A mentira é a prostituta do diabo. A mentira, ela corrompe as pessoas. A mentira é a filha do diabo, porque o diabo entrega a mentira ao mundo para que ela possa seduzir o mundo. É interessante nós observarmos que em muitos lugares do mundo onde nós vivemos, há pais que entregam as suas próprias filhas para a prostituição, para ganhar algum dinheiro. Mas o diabo entrega a sua filha ao mundo para corromper o mundo
para seduzir o mundo. Por isso, a mentira é a prostituta do diabo. Por que a mentira é a prostituta do diabo? Jesus Cristo fala do amor, e o amor pleno, o amor verdadeiro é encontrado em Deus, porque Deus é amor. O amor verdadeiro é manifestado na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo mostra o grande amor, porque ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus próprios amigos. E o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas, se nós observarmos que essa verdade pura e santa de Deus, ela é corrompida pela mentira, é corrompida pelo diabo. E nós podemos observar que no mundo onde nós vivemos, nós vemos isso. A mentira corrompe o amor verdadeiro. Como a mentira corrompe o amor verdadeiro? Falamos do amor verdadeiro. Jesus fala aos fariseus, mas não só aos fariseus, mas também as pessoas têm observado uma deturpação e uma corrupção do amor, em dois aspectos. O primeiro deles é na questão sexual. Você vai falar assim, mas o sexo existe? Existe. O sexo é bênção de Deus? É bênção de Deus. Eu tenho 3 filhos, uma filha adotiva e 2 filhos biológicos. Como é que você acha que eu fiz os meus filhos? O sexo é uma bênção, desde que ele seja feito no lugar certo, no tempo certo e com a pessoa certa. O sexo é uma bênção de Deus, mas só que o diabo usa essa bênção e a torna maldição através de uma deturpação e de uma corrupção sexual. É o que nós vamos ver quando surgiu essas ideias pós-modernas, mostrando que o sexo tem que ser livre, tem que ser liberal. E é interessante observar que dentre essas perversões sexuais, nós podemos ver que eles chamam o homossexualismo de amor inocente. De inocência isso não tem nada, é um tipo de perversão, não é a única verdade. Há muitos tipos de corrupção sexual. E nós podemos observar que o amor verdadeiro é o amor que é um dom do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer acerca desse verdadeiro amor. E o apóstolo Paulo vai falar que devemos nos encher do Espírito e os maridos têm que amar as vossas mulheres. Porque o fruto também do Espírito é amor, mas é também alegria, paz e fidelidade. Sem fidelidade não há amor, mas o amor verdadeiro, ele se consiste e está fundamentado na fidelidade conjugal, na fidelidade ao homem, na fidelidade à mulher, na fidelidade a Deus, na fidelidade ao próximo. Então, sem fidelidade não há amor, não há alegria, não há paz, não há bondade. A perversão sexual, ela é uma mentira do diabo, é resultado da ação maligna na vida do homem pelo próprio diabo. Outra perversão do amor que nós podemos encontrar aí nos nossos dias são essas ideias de que quem ama não disciplina, quem ama apenas acolhe, quem ama apenas dá colo, mas a palavra de Deus mostra quem ama corrige. Quem ama corrige. Essa libertinagem que nós podemos ver, que tem levado os nossos jovens e as nossas crianças à ruína. Por quê? Porque o professor não mais pode corrigir o aluno, nem o pai e a mãe corrigir como deveria os seus filhos. Por isso eles ficam à vontade e por isso eles têm se tornado pessoas frágeis e incapazes de enfrentar o mundo. Mas a palavra de Deus vai dizer: quem ama corrige. O próprio Deus vai falar: porque Deus corrige a quem Ele ama, e Ele disciplina os seus filhos. E se nós somos disciplinados, somos filhos e não bastardos. O próprio
Deus vai falar na sua palavra, mais vale a repreensão sincera do que o amor encoberto. E o apóstolo Paulo vai dizer: o amor seja sem hipocrisia. E essa é uma grande mentira. Quem ama corrige, quem ama disciplina. Nós estamos vendo aí o nosso ministro da educação, que tem sido vítima de fake news, de mentiras, dizendo que ele não poderia ser um ministro porque ele fala da palavra de Deus e mostra como os pais devem corrigir os seus filhos. Então você, pai, não seja seduzido por esses intelectuais de plantão que pensam que sabem tudo, mas não sabem nada. Observem bem os filhos dele: entregues à droga, à promiscuidade, fracassados, deprimidos e até mesmo sujeitos ao suicídio. Mas aquele que corrige é porque ama. E assim que nós vamos observar na palavra de Deus. A Bíblia fala que o pai que corrige o seu filho, que disciplina o seu filho, salvará a sua alma do inferno. Por isso, meu amado irmão, nós podemos observar muitas mentiras a respeito do amor na sua perversão. Mas o amor verdadeiro é encontrado em Deus e se consiste na fidelidade a Deus e ao próximo. E depois ele vai observar outra coisa, dizendo o seguinte: ele vai falar no versículo seguinte que se eles, fariseus, fossem de fato religiosos, eles iriam ouvir a palavra do Senhor. E vai dizer na última parte do versículo 43: e por isso vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. O amor é deturpado pela prostituta do diabo, que é a mentira, desviando as pessoas para cair no mundanismo. Aqui o Senhor Jesus Cristo vai mostrar do desvio dos escribas e fariseus, que eram religiosos, mas eles desviavam para a direita. A Bíblia fala que nós temos que ir em linha reta, andando nas veredas da justiça, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Se você desvia para a esquerda, você cai no mundanismo. Se você desvia para a direita, você cai no fanatismo. O fanatismo religioso, que fazia parte dos fariseus, fariseu quer dizer puro em hebraico, e nós podemos dizer que eles se julgavam ali puros, sem pecado, e julgavam os outros, mas eles não ouviam a verdadeira palavra de Deus e a palavra de Cristo. E nós podemos observar hoje que há muitos religiosos que têm deturpado a palavra de Deus, têm corrompido a palavra de Deus. Se você observar, há muitas religiões que são até mesmo satânicas. Nós vamos ver lá aquelas religiões que invocam espíritos satânicos até. Nós não vamos falar porque o tempo nos limita, mas há uma série de religiões que têm deturpado a própria palavra de Deus. A Bíblia está lá, em vários centros religiosos que não adoram o Deus verdadeiro. E muitos, até mesmo dentro das próprias igrejas, tidas como cristãs, elas muitas vezes usam a própria Bíblia para práticas que não são verdadeiras. Há muita mentira dentro das próprias igrejas. Há muitas pessoas mercandejando a palavra de Deus. A Bíblia fala dos falsos profetas e o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. E aqui nós podemos ver os fariseus. Os fariseus, eles ateavam pesados fardos e colocavam nos ombros dos outros. Eles se julgavam puros, mas eram hipócritas, eram mentirosos e não ouviam a verdade, que era a palavra de Deus. Era, é e sempre será, porque passa o céu, passa a terra, mas as palavras de Deus não passam. Por isso nós podemos observar que a mentira é a Bíblia do diabo.
quê? Porque aquele que não ouve as palavras do Senhor Jesus, que é a verdade, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas nós podemos ver quando as pessoas não creem no verdadeiro Cristo, mas usam a religião para as suas próprias práticas pessoais, eles estão mentindo para os fiéis, enganando as pessoas, visando o lucro, visando a fama, visando o poder. Por isso, a mentira é a Bíblia do diabo. Se a palavra de Deus é a verdade, a mentira é a Bíblia do diabo. É o que nós vamos observar aqui. Outra coisa que o Senhor Jesus Cristo vai dizer já está no versículo que lemos, o 44. Ele vai falar que a mentira ela seduz, e a mentira ela leva ao homicídio. É interessante nós observarmos que às vezes as pessoas falam assim: não, é uma mentirinha, isso é uma mentira do diabo, dizendo que a mentira não é pecado. Mentira é pecado. Ah, mas a mentira não está nem entre os pecados mortais. Todo pecado é mortal, porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. E a mentira leva à destruição, leva à guerra e leva à morte. É o que Jesus Cristo vai dizer a respeito do diabo, que é homicida. O diabo, como é que ele levou o homem à morte? Como é que ele levou o homem ao pecado original? Com uma mentira. Ele seduziu a mulher, que seduziu também o homem, e ambos caíram. Foram desobedientes. E nós podemos observar que a mentira é um sentimento carnal. E nós podemos observar que o próprio apóstolo João vai dizer: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Por isso nós temos que tomar cuidado, devemos sempre vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E isso não é só cair em adultério, cair no roubo, cair na corrupção, mas também cair na mentira. A mentira é um sentimento carnal que você tem que dominar esse sentimento, vigiando, orando, para vencer aquele desejo de contar uma mentira, de semear notícias falsas. E nós podemos observar que isso está cheio. Nós vamos ver dentro do mundo que nós vivemos, desde a política, passando pela imprensa, passando pelas rodas de conversa, nós vamos ver quanta gente espalhando boatos. A mentira, ela existe e hoje está sendo suavizada como fake news. Fake news significa em inglês notícia falsa, significa mentira. E a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 1, nós podemos observar que o próprio Deus vai falar: ai daquele que semear boatos. A Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 6, 16 a 19, vai falar que há 6 coisas que Deus se aborrece, e há sete que Ele abomina. E Ele vai citar 2 vezes a mentira, falando da língua mentirosa e também daquele que espalha notícias falsas. Então nós podemos observar que nós temos que tomar cuidado com as notícias falsas. Com esse mal que está acontecendo aí, essa pandemia, nós podemos ver muita gente espalhando notícia falsa. Recentemente vimos aí uma pessoa falando nas redes sociais, dizendo que ele foi vítima disso, que ele tinha pegado coronavírus, estava internado na UTI, e ele aparece são e salvo, desmentindo. Por quê? Porque eram pessoas invejosas, pessoas malignas, tentando espalhar boatos. Então nós temos que tomar cuidado. E a mentira leva à própria morte. Por quê? Porque nós podemos observar o seguinte: que a pessoa fala assim, não, é uma mentirinha qualquer, vai lá, espalha a notícia e tal, e aí ocorre muitas guerras, muitos homicídios e outras coisas mais. Nós lembramos do apóstolo Paulo falar de Emileu e Alexandre, e ele fala que Emileu e Alexandre tinham uma linguagem que corroía como câncer. O que eles faziam?
eram linguagens de calúnias, de difamações, de mentiras, e Paulo foi vítima disso. Então a mentira é como se fosse um câncer, a mentira é maligna, nós não podemos usar esse recurso, porque ela leva ao homicídio. Se você observar, você vai ver lá, todos os governos totalitários, seja de extrema direita, seja de extrema esquerda, nós vamos ver Hitler usando a mentira. O seu principal ministro era o Goebbels, ministro da propaganda, e ele espalhava mentiras contra os judeus, contra os seus adversários políticos, e levou milhões, morreram 60 milhões nessa guerra, por causa do quê? Das mentiras. E hoje a mentira se tornou uma indústria. Nós podemos ver através das redes sociais, há uma grande industrialização da mentira. Ela se espalha rápido, em questão de minutos, em questão de horas, nós podemos ver uma pessoa é difamada, uma pessoa é caluniada, e isso traz muitos prejuízos e até mesmo a morte. Por isso, a mentira, ela é a prostituta do diabo, é a Bíblia do diabo e é também o veneno do diabo. Cuidado! E nós podemos observar que Jesus Cristo ainda fala que a mentira, ela leva à incredulidade. Jesus Cristo vai dizer aqui, no versículo 46, quem dentre vós me conhece de pecado, eu vos digo na verdade, porque que razão não me crês? E nós podemos observar aqui que ele fala dos escribas e fariseus, que eles não acreditavam, e está no versículo 45 também, a mesma coisa. Se você observar na sua Bíblia, o diabo, ele também seduz as pessoas para que elas não creiam na verdade. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não creiam. E nós podemos ver os escribas e fariseus, eles sabiam que Jesus era o Messias, porque Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. E assim vemos os fariseus, que viam os milagres de Jesus, viam a autoridade de Jesus, e eles conheciam a palavra, mas não acreditavam. E nós podemos observar que o diabo, ele tem seduzido as pessoas. A Bíblia fala que o diabo sairá para seduzir as nações desde Gog e Magog. É assim que o diabo faz, para que as pessoas não creiam no verbo da vida, no Deus verdadeiro. E a incredulidade, podemos ver que é a flecha do diabo, é a arma do diabo. Nós podemos ver lá em Jeremias que ele vai dizer no capítulo 9, versículo 3, o seguinte, que as pessoas dobram a língua como o arqueiro dobra o seu arco, e eles lançam calúnias. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que nós devemos embraçar o escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. E nós podemos observar que a mentira é uma seta pontiaguda que atinge as pessoas para que elas não creiam na verdade, e a verdade é Jesus, para que elas não tenham a vida eterna, porque há palavras que são palavras de morte. O próprio sábio Salomão vai dizer que o poder da vida e o poder da morte estão na língua, e isso é uma grande realidade. E nós podemos ver que muitas pessoas não creem, preferem acreditar na mentira, e a Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Nós vamos ver muita gente aí ouvindo fake news, dizendo que você vai morrer com esse coronavírus, e faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso. Quanta notícia falsa, e isso tem levado a pessoa à depressão, à angústia e ao pessimismo. A pessoa se sente derrotada, em vez de buscar a palavra de Deus, em vez de confiar na palavra de Deus. Por isso é que o mundo está como está, e isso nós vamos ver é por causa da mentira. Quanta mentira tem sido espalhada por hoje, e nós podemos ver que as pessoas não acreditam. Recentemente eu ouvi falar que um professor universitário disse para os seus alunos:
na despedida: fiquem com o diabo. Olha que coisa absurda. E aí a gente vai ver lá na própria história, quando Nietzsche disse o seguinte: Deus está morto. E muita gente acredita nele. Onde já se viu isso? Foi a maior mentira que alguém contou aqui: Deus está morto. Ou você não acredita que Deus existe, Deus realmente existe, mas se você é um ateu, tudo bem. Se você crê em Deus, você tem a vida eterna, você está no caminho certo. Mas dizer que Deus morreu é pior do que um ateu. É uma mentira. A gente vê, nós vemos também lá o Charles Darwin, que saiu lá do seu país, da Inglaterra, veio aqui para a ilha de Galápagos, no Equador, e aqui ele disse que o homem veio do macaco, porque teve numa ilha no Equador, a ilha de Galápagos. Aí, se você observar bem, você vai ver que lá na ilha de Galápagos, no Equador, não tem macaco. Como é que o homem vai dizer uma mentira dessa? É pior que o Pinóquio, esse Charles Darwin. E as pessoas têm sido seduzidas por isso. São mentiras que impedem a pessoa de acreditar em Cristo. Por isso, a mentira é a flecha do diabo. E para nós concluirmos, você vai falar assim: mas pastor, você só falou de coisas ruins. Pelo contrário, como Jesus Cristo vai finalizar aqui, e eu gostaria de finalizar a nossa meditação com o versículo 51, quando ele vai falar assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. O que Jesus Cristo vai estar dizendo? Ele está dizendo: olha, se vocês não forem seduzidos pela mentira, se vocês não se deixarem levar pela filha do diabo, vocês vão ter a vida eterna. E ele vai falar assim: em verdade vos digo. Por que ele diz isso? Porque ele é a verdade. E ele próprio vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele também diz: conhecereis a verdade vos libertará. Qual é o remédio? Qual é a solução para a mentira? É a verdade, nua e crua. Muitas vezes você fala assim: mas a verdade dói. Não, o que dói é a mentira. A verdade pode, através da disciplina, através da franqueza, da sinceridade, às vezes doer um pouco, mas ela nos livra da morte eterna, da tragédia, e nos livra do mal. A mentira dói muito mais do que a verdade, porque a mentira tem perna curta. Por que a mentira tem perna curta? Olha para você ver minhas pernas, elas são curtas. Eu tenho uma dificuldade muito grande para andar, mas a mentira não vai longe. Mas a verdade, ela sempre prevalece. E Jesus Cristo está dizendo para os seus: conheçam a verdade, porque quem conhece a verdade tem a vida eterna. E para isso Jesus veio ao mundo, para que os homens pudessem conhecer a verdade e serem salvos da mentira, do engano, do pecado por ela. E a verdade se chama Jesus Cristo. Nós falamos aqui sobre a mentira, a filha do diabo. Você tem essa alternativa: tomar o caminho largo, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por ele. Não é o que diz Jesus? A mentira, ela é sedutora, ela engana, ela é atraente, mas ela leva à morte. É um caminho largo que causa destruição. Você pode escolher a filha do diabo, mas você pode escolher o Filho de Deus, que é a verdade. O diabo tem uma filha que se chama mentira, mas Jesus tem o seu único filho, que pagou o preço do pecado, pagou o preço da mentira e do engano na cruz do Calvário para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Escolha ele, porque ele é a porta, ele é o caminho. É uma porta estreita, é verdade, é um caminho apertado, poucos se acertam por esse caminho, mas ele conduz à salvação. Ele é a verdade, que conduz à vida eterna. Porque se a mentira é a filha do diabo, Jesus é o Filho de Deus. Se a mentira é a prostituta do diabo, Jesus
o noivo da igreja é o amor verdadeiro. Se a mentira é a Bíblia do diabo, nós temos a palavra de Deus, que é a verdade. Se a mentira é o veneno do diabo, Jesus é o antídoto. Jesus é o remédio para esse veneno, porque Jesus é a nossa salvação, é o nosso Salvador. Por isso que Jesus Cristo vai falar, assim como antes as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze no deserto, pessoas que foram envenenadas pelo veneno da serpente, eles olhavam para aquela serpente de bronze e eram salvos. Assim também importa que os homens olhem para o Filho de Deus para serem salvos. Olhe para Jesus e você vai ser salvo, salvo para ter a vida eterna, salvo do engano, salvo da mentira. Se a mentira é a flecha do diabo, Jesus é a verdade, é a salvação, porque só a palavra de Deus é capaz de salvar, porque ela é a espada do Espírito. E se você embraçar o escudo da fé, você estará livre de todo dardo inflamado do maligno. Por isso, meu amado irmão, que Deus te abençoe. Mais do que falar mentira, viver uma vida de mentira é viver uma vida de morte. Mas, mais do que falar a verdade, viver uma vida com Jesus é viver uma vida de verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?